Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro não se tornou grande mestre ainda. Ah, Rafa, tá demorando muito, ele já tem 12 anos, né? O cara é um prodígio, é um fenômeno esse jogador. De fato, ele não se tornou o mais jovem grande mestre da história, ele não quebrará mais esse recorde, que é de Abhimanyu Mishra, 12 anos e 4 meses e 25 dias. Mas Faustino Ouro tudo indica que já tem um nível aí de grande mestre e tudo indica que esse ano ele vai conseguir a sua terceira norma. Ele já tem duas, esse grande feito, né? Que às vezes as pessoas levam a vida inteira e ainda não conseguem, ele já fez duas vezes e a terceira bateu na trave, né? Ele quase se tornou grande mestre, o mais jovem da história, no último torneio que ele jogou, na última rodada que definia isso, ele não conseguiu vencer o grande mestre e aí vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Então, tudo bem, faz parte, ainda assim, um grande nome do xadrez mundial, que tem um futuro brilhante pela frente, o Messi do xadrez. A gente vai ver o que ele anda aprontando aqui no xadrez online contra dois mestres internacionais e duas partidas muito legais, duas miniaturas aqui, duas partidas bem curtinhas. E antes quero falar das novidades aqui do aplicativo 8chess, que tá cheio de novidades. Vou passar rapidamente por elas. A gente linkou agora com o chess.com e o Lichess, então a gente tá aqui sempre monitorando o que você tá fazendo por lá, trazendo o seu progresso, melhorando o seu treino, tá? A gente também trouxe videoaulas pro aplicativo para quem quiser. Tem essa parte aqui, tanto com o grande mestre André Diamante, também tem o Estratégia Moderna do Xadrez, o do Diamante são 18 cursos, tá? Você vai ter ali de abertura, estratégia, cálculo, um monte de coisa. E o Estratégia Moderna do Xadrez, eu mesmo gravei esse curso e é um conteúdo que é muito legal para você que quer melhorar em estratégia para todos os níveis, tá? Então, muita coisa bacana. Também a gente tem aqui a possibilidade de você ganhar recompensas também, indicando o aplicativo para outras pessoas. Então, vale a pena, 8chess.app, baixe hoje mesmo e fique por dentro aí das novidades, tá bom? Muito bem, galera, bora olhar as partidas aqui do Faustino, começando de brancas, aqui ele abre com o peão dama, cavalo em F6, o cavalo vem pro jogo e aqui C5 diretamente, atacando o peão central, e o Faustino joga com E3, na moral, D5 ataca o centro, o peão toma. E aqui, E6, as pretas querem recuperar material. Faustino segura a rapadura com B4. A5 foi jogado atacando esse peão. E aqui, C3, né? O peão de A3 não dá, porque senão você vai acabar perdendo a torre aqui, né? Por isso, o C3 foi jogado, temos trocas. E aqui, B6, é o que as pretas fazem. As pretas não entregaram um peão à toa. As pretas agora estão minando os peões do Faustino Ouro aqui e vão recuperar material e ter uma boa posição, mas o Faustino tem uma ideia contra isso daqui. Ele segue primeiro com bispo cheque, um lance surpreendente, deixa rocar mais fácil. E agora bispo D7 foi jogar, temos trocas, e aqui A4 exclama, peão retoma, e o Faustino Ouro agora o material tá igual, ele devolve o material e segue com B5, e a gente já tem um aspecto muito interessante no começo da partida, que são dois peões passados e conectados na ala da dama. Não estou dizendo que é fácil avançar essa galera, tem muitas sentinelas aqui tomando conta do avanço desses peões, mas isso já deixa a partida interessante. E as pretas, por sua vez, têm também a possibilidade já de disparar esse peão passado em algum momento. Inclusive, o mestre internacional faz isso nesse momento, os computadores ainda preferem desenvolver mais uma peça, jogar com dama C7. C4 foi jogado diretamente, um lance que faz bastante sentido, dando mobilidade tanto para o cavalo quanto para o bispo. E a partida segue com o roque antes que seja tarde. Bispo B4 diretamente, aqui dando suporte para a casa de C3, querendo passar o cavalo, controlando a casa de A5, um lance perigoso aqui, esse bispo em B4. E o Faustino segue com o lance bispo B2, não se incomoda com esse cara, rasga a longa diagonal. Roque coloca o rei em segurança e cavalo D4. As peças vão se voltando para a ala da dama, que é onde está a ação. Dama C7 foi jogado, cavalo vem para C6, corta a conexão da dama com a casa de C3. A casa de C3 continua muito bem controlada e agora o bispo volta para D6
com uma ameaça já em H2. Faustino ligeiro, já joga um H3, evita o ataque. E agora cavalo em E4. Galera, eles estão no lance 16 e tudo isso foi jogado com muita velocidade, né? 30 segundos gastou o Faustino Ouro aqui. O adversário gastou um pouquinho mais. É incrível, né? Uma qualidade absurda. Cavalo C3 foi jogado e agora cavalo de E em C5, colocando bronca. Pressão no peão de A4, que no momento está muito bem protegido. Faustino Ouro segue com o lance E4. Que super lance, cara. Esse lance aqui é pra gente ver. Esse aqui é muito bonito de ver, né? A genialidade do moleque. Ele joga diferente, ele joga meio Bobby Fischer, ele tem o xadrez... Ele tem um xadrez de verdade, né? Na alma dele. Esse moleque é muito fera. A gente vai ouvir falar muito desse nome. A gente tá só começando a ouvir falar desse nome. Na verdade, a gente já comenta do Faustino desde que ele tem o quê? 10, 9 anos, né? Aqui no canal. Mas é legal ver como é que ele vai se desenvolvendo. E o estilo dele mantém um estilo meio Bobby Fischer de jogar, né? Olha que lance bonito. Abrindo linhas de ataque. Cavalo D3 foi jogado. Não adianta nada querer ganhar um peão aqui. O Faustino Ouro já diretamente parte para um ataque aqui violentíssimo, tem uma ótima posição. Esses peões todos caindo aqui, uma pressão no peão central e os peões passados e conectados disparando. Por isso a partida seguiu com o cavalo D3 e o Faustino agora segue com o lance torre B1, protegendo o bispo. Por enquanto o cavalo ainda está protegendo esse peão, a posição é complicada. Dá para tentar avançar esse peão numa linha muito difícil. Difícil encontrar esse lance seguido de bispo C5, né? Uma coisa meio mentirosa. Não vale a pena comentar. A partida seguiu com cavalo de 7 em E5. E agora Faustino segue com peão toma, trazendo mais uma defesa para o cavalo. Cavalo por B2 foi jogado. O Faustino simplesmente recupera. E cavalo D3 coloca um cavalo na cesta horizontal perigoso, atacando a torre. E o Faustino simplesmente mantém a torre aqui no jogo. Torre C2 foi jogada, torre B1 também era possível. E agora temos o lance torre de F em E8. Faust segue com o peão, toma, torre, toma, e agora temos o lance cavalo D5, que lance forte, né? Atacando a dama e ao mesmo tempo atacando o peão, se cai o peão esse cavalo tá atacado, ao mesmo tempo o peão de A4 momentaneamente está desprotegido, mas a dama tá atacada e algo deve ser feito em relação a isso. Dama B7 seria um possível lance, seguido de torre por C4 defendendo o peão múltiplas vezes, mas o lance jogado foi bispo H2, já é aquele lance meio no desespero, cheque com o dedo na cara, rei H1 foi jogado e agora dama aqui em D6 protegendo o bispo, mas o Faustino Ouro segue simplesmente, e aqui atacando também o cavalo, segue simplesmente com esse bonito lance, olha só, cavalo B6, ataca a torre, ataca o peão, defende o peão, que harmonia, né? Que coordenação perfeita aqui, que faz a movimentação das peças aqui, o Faustino Ouro. Aqui o adversário tentou a última safadeza, aqui que você vê, cara, aqui tentou uma baixaria da pesada aqui agora. Seguiu com o lance cavalo por F2, ainda gritou mate, ainda gritou cheque mate. Aí ele falou, não vi que tinha a torre de F1. Ainda falou isso, se fosse no presencial podia falar, mandar uma dessas. Eu não vi sua torre em F1. Induzindo o jogador a jogar a torre aqui pra perder a dama, né? É a única chance aqui, das pretas. É falar, caramba, eu não vi que a torre de F1 toma o cavalo. Mentira, você tá querendo me induzir. Aqui o Faustino simplesmente segue com a torre correta, capturando o cavalo. E por isso o mestre internacional... abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais baixaria, né? Ele tentou uma baixaria aqui da pesada. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com? Eu tinha mexido aqui na tela para mostrar o aplicativo, ó. 94,8% de precisão, galera. Uma precisão gigante aqui do menino Faustino Ouro. 85,2% para o seu adversário. Vai vendo o nível desse moleque Faustino Ouro. E trouxemos também outra partida aqui do Faustino. Vamos mostrar aqui para vocês agora. Nessa partida o Faustino está jogando com as peças negras. E ele responde ao peão dama com cavalo em F6. Cavalo vem para o jogo, B6. A defesa índia da dama. Oba! G3 foi jogado, bispo B7. Bispo G2 luta pela diagonal de casas claras. G6, o Faustino vai para o duplo fianqueto. Rack, bispo vem para o jogo. E aqui C4 ganhando espaço.
Roque, rei protegido, D5. Opa, tá querendo dominar o tabuleiro aí com os peões. E o Faustino Ouro segue com o lance cavalo em A6 ao toque. Tá todo mundo zero preocupado aqui com a abertura. O Faustino gastou muito pouco tempo. O adversário dele gastou menos ainda, gastou 2 segundos. Tem um preparo absurdo de abertura. Cavalo vem pro jogo. O Faustino coloca o cavalo na casa de C5, B3. E aqui o cavalo de F vem pra casa de E4. Já abrindo um ataque aqui bastante forte, né? A mesma ideia seria possível com cavalo por peão já também nessa posição, porque tá caindo o cavalo ou então tá caindo a torre, né? Então teria esse ataque bastante forte. O bispo sempre pode voltar para G7 num possível bispo H6, alguma coisa, né? Então esse lance aqui seria bom, mas o Faustino Ouro preferiu jogar cavalo aqui em E4. E agora temos o lance cavalo por E4 e o Faustino captura a torre. Temos aqui cavalo por C5, peão por C5 e pelo menos depois de bispo E3, bispo A3 traria a mesma ideia. As brancas vão para cima aqui desse peão e ao mesmo tempo atacam o bispo aqui do Faustino Ouro. O Faustino Ouro tem que perder um tempo voltando o bispo e pelo menos as brancas aqui ficam com esse centro super forte. O chess.com tá cheio de bug. Eu acho que o pessoal andou mandando gente embora lá para poder tá usando inteligência artificial. Falar, pode mandar a turma embora. Agora tá cheio de glitch, bug atrás do outro. Você abre o celular, vai analisar, o celular dá crash, quebra, do nada. Você tem que abrir o aplicativo de novo, ele crash de novo. E aqui também, você tem que fazer o lance às vezes várias vezes, porque você faz o lance ele volta, faz o lance ele volta, tipo um estilingue. Eles colocaram algum algoritmo de estilingue aqui, né? Então, o chess.com, vamos lá, hein? Já faz alguns dias. Agora é o seguinte, galera, D6 foi jogado aqui pelo Faustino Ouro, atacando o bispo. Bispo D4, as brancas têm uma qualidade a menos, é verdade, mas as brancas estão dominando, aí é muito peão, galera. Tem 8 peões aqui, tudo bem, o Faustino tem 7, né? Mas parece aqui, olhando assim, parece que as brancas têm peões a mais, né? Mas é um só. C5 foi jogado pelo Faustino. Temos trocas. E agora E4, cara. Não parece que as brancas têm mais peões? E5 foi jogado e agora cavalo em E1. Dá liberdade para outro peão jogar. E o Faustino já rasga um F5. Ele quer abrir um pouco a posição, porque se fechar tudo aqui, que adianta você ter uma qualidade a mais se a posição estiver fechada? F4 foi jogado, peão toma em F, torre toma, peão toma em E4, torre toma e com isso o Faustino Ouro abriu um pouquinho a posição. Ainda assim, perigoso aqui, né? Muito perigoso, o rei tá exposto, as peças estão chegando. Dama em F6 é um lance importante aqui, controlando a diagonal de casas escuras. Temos agora o lance cavalo em D3, o cavalo está de olho para chegar, tá de olho, ela tá dançando e o Bempolho tá de olho. Ele tá louco para chegar na casa de E6. A partida seguiu com torre de A em E8, propondo trocas. E aqui cavalo em F4, cuidado com esse cachorro, bispo C8 no limite, vem controlar aqui a casa de E6. E agora dama em E2, o adversário do Faustino Ouro tá na luta, né? Mas com isso o Faustino viu uma oportunidade. Primeiro jogou com torre toma. E agora qual que é o problema aqui? Se você jogar dama toma, está levando um dama em A1 com forte ataque. Bispo chega fácil também. Mas seria possível jogar dessa maneira. O adversário preferiu tomar aqui de bispo, né? Mas se você toma de dama, dá um cheque aqui. Quando o rei se movimentar, alguns peões aqui começam a cair, né? Vou mostrar aqui, vai. Dama cheque, o rei vem para F2, dama por A2, esse lance vem com cheque. E aqui, o que você vai jogar aqui? Vai cobrir de dama? Pode ser. E aqui você pode simplesmente trocar e jogar um final vantajoso. Por isso o bispo por E4 foi jogado, mantendo a defesa do peão. E agora Faustino traz a torre para o jogo. O bispo fica cravado, tá quase acabando, porque agora o adversário ainda joga um errinho, aqui joga um dama Macedônia. Mas depois de simplesmente dama, lá ele, meus amigos, o The Swedish Mafia abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Vai mexer o rei, dama por bispo. Vai trocar dama, é uma torre a mais. Não tem jeito. O Faustino Ouro realmente deu um baile aqui no adversário. E fez uma precisão, mais uma vez, bizarra aqui. Acho que 97, isso aqui 98, vamos ver. 97% de precisão para o garotinho Faustino Ouro, que ainda não se tornou um grande mestre, mas está
muito, muito próximo, 3.200 de rating no online e ganhando de grande mestre no presencial. O moleque realmente é um fenômeno. Muito bacana de ver, ele já tem um estilo próprio, né? A gente vai vendo ele evoluindo aí, o estilo dele. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!